exercício diz o seguinte: dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine, letra A, a quantidade de números pares de 3 algarismos que podemos formar. Muito bom. Vamos aqui então para a letra A. Eu quero formar aqui então, né, números pares de 3 algarismos, né? Então está aqui 1, 2, 3, certo? Bom, já que eu quero formar números pares, e percebam que o exercício letra A não disse aquela palavrinha mágica, aquela palavrinha distintos, isso significa que eu posso estar repetindo, né, os meus algarismos, certo? Tá. Já que eu quero formar número par, o que são números pares? São números terminados em algarismos pares. E a minha disposição aqui no exercício, eu tenho aqui o algarismo 0, eu tenho aqui o algarismo 2, eu tenho aqui o algarismo 4 e eu tenho aqui o algarismo 6, que são pares. Ou seja, para esse exercício, eu tenho à minha disposição 4 algarismos pares. E aí percebam então, né, que para esta última casinha aqui, ó, eu posso utilizar qualquer um desses 4 algarismos. Eu posso utilizar o 0, eu posso utilizar o 2, eu posso utilizar o 4 e eu posso estar utilizando o 6. O que isso significa? São 4 opções de algarismos, não é isso? Maravilha. Bom, e aí, como eu posso repetir algarismos, agora eu vou completar as minhas outras casinhas, né? Bom, então vejam que na primeira casinha eu posso utilizar aqui quem agora? Veja que existe uma restrição aqui agora. Eu posso repetir algarismos, mas na primeira casinha eu não vou poder utilizar o algarismo 0, porque a gente não começa um número com o algarismo 0. Então vejam que nessa primeira casinha eu só vou poder utilizar o algarismo 1, eu vou poder utilizar o algarismo 2, o 3, o 4, o 5 e também o algarismo 6. O que isso significa? Eu tenho aqui à minha disposição 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, né? Então aqui eu só posso utilizar 6 algarismos. Lembra que eu não posso começar com 0. Bom, e para a minha casinha do meio, então, né, o que eu vou poder utilizar aqui? Eu vou poder utilizar qualquer um, né, desses 7 algarismos, inclusive o 0. Né? Eu posso utilizar aqui o 0, eu posso utilizar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e vou poder utilizar o 6. Bom, como eu comecei com 0, se a gente contar aqui, percebam que isso vai dar 7 algarismos. Então vejam que nós vamos poder utilizar aqui na nossa segunda casinha, 7 algarismos. Então, são 6 algarismos para a primeira, e depois 7 algarismos para a segunda, e depois 4 algarismos, né, para a terceira casinha. Então, vejam que esse i para a gente vai representar a multiplicação, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, 6 vezes o 7, que esse negócio vai dar 42, certo? E 42 vezes o 4, esse negócio vai dar aqui, então, ó, 168 números, beleza? Já a letra B diz o seguinte: a quantidade de números pares de 3 algarismos distintos que podemos formar. Percebam agora que ele usou essa palavrinha distintos. O que significa distintos? Diferentes. Para responder a letra B, então, nós vamos ter que pensar aqui agora um pouquinho diferente daquilo que nós fizemos na nossa letra A. Vejam que eu vou ter que formar aqui, então, ó, 3 algarismos, aliás, números de 3 algarismos distintos, ou seja, eu não posso repetir algarismos. E o que são números pares? São números terminados em algarismos pares, que nós já destacamos ali em cima, que é o 0, 2, 4 e 6. Maravilha. Bom, pelo menos para esse exercício vai só até o 6, lembrando que a gente ainda tem o 8, né? Bom, então vejam que o número, né, para ser par, ele tem que terminar com o algarismo par, certo? E aí eu posso terminar aqui então com o 0, 2, o 4 e o 6, certo? Mas pelo fato de eu não poder repetir algarismos, eu vou pensar da seguinte maneira nesse exercício. Eu vou fazer aqui o cálculo, primeiramente, terminando, né, com 0 e depois terminando com os outros algarismos. E mais lá no final eu explico para vocês o porquê que a gente vai estar pensando dessa forma separada aqui então. Então vejam que agora, né, o objetivo é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, ó, terminando com o 0, tá? Então, olha só, se eu escolher aqui agora fixar o algarismo 0 para ficar na última casinha, lembrando que todo número que termina com 0 é um número par, né? Esse 0 ele vai representar para a gente um único algarismo, concorda? Então, se eu colocar o 0 aqui no final, eu vou ter aqui um único algarismo. Maravilha. Bom, já que eu fixei o 0 para ficar na última casinha, isso significa que na primeira casinha, então, eu posso utilizar qualquer um dos outros algarismos que sobraram. Eu posso utilizar o 1, eu posso utilizar o 2, eu posso utilizar o 3, o 4, o 5
e eu posso estar utilizando aqui o 6. O que isso significa? Eu tenho a minha disposição para a minha primeira casinha, eu tenho aqui então 6 algarismos. Maravilha? Muito bem. E para a segunda casinha, né? Bom, vamos supor então que você escolheu aqui agora, sei lá, o algarismo 3 para ficar na primeira casinha. Isso significa então aqui, ó, que para ficar na última casinha, na segunda casinha, você tem à sua disposição o 2, o 1, o 4, o 5 e o 6, certo? Isso significa que você tem à sua disposição outros 5 algarismos, né? Então, 6 algarismos para a primeira e 5 algarismos para a segunda e um algarismo, né? Um único algarismo para a última casinha. Lembrando que isso aqui é multiplicação, né? 6 vezes 5 vai dar 30, 30 vezes 1, né? Nós temos aqui então 30 números terminados com o nosso zero. Ou, né, vejam ainda que para formar números pares, eu posso aqui, né, terminar sem o zero. Né? Eu posso aqui terminar, certo? Sem o zero. Maravilha? Por que, professor, que eu estou pensando dessa maneira? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, os 3 algarismos. Para ser par, essa última casinha aqui, ó, certo? Ela é importante. Por que ela é importante? Porque agora, se eu não vou terminar com 0, eu posso terminar com 2, eu posso terminar com 4 ou eu posso terminar com 6, certo? O que isso significa? Significa que para a última casinha eu tenho à minha disposição 3 algarismos, certo? Maravilha. E agora vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo separado, ó, terminando com 0 e terminando sem o 0. Bom, se eu escolher aqui agora para ficar na minha última casinha apenas o 2, o 4 ou o 6, né, significa o seguinte, vamos supor que se eu escolher o 4 para ficar nessa última casinha, quais são os algarismos que eu posso utilizar na primeira casinha? Vejam que na primeira casinha, ela é uma casinha importante, certo? E eu também não posso começar um número começando com 0. Ou seja, se eu escolher terminar, né, um número par sem o 0, significa que na primeira casinha eu também não vou poder colocar o 0. Por quê? Porque não se começa um número com 0. Então vejam que na primeira casinha eu vou poder estar utilizando quem? Eu vou poder estar utilizando o 1, eu vou poder estar utilizando o 2, o 3, o 4, se eu escolhi ele para ficar na última casinha, eu não posso utilizar ele aqui agora novamente. Então eu vou poder estar utilizando o 5 e vou poder estar utilizando o 6. O que isso significa? Significa que para a primeira casinha eu só vou poder estar utilizando 5 algarismos. Maravilha. Agora veja o raciocínio para a segunda casinha. O 0 que eu não utilizei nem na última e nem na primeira casinha, né? não utilizei nem na primeira e nem na última casinha, eu posso utilizar ele aqui agora, na segunda casinha. Então vejam que eu vou poder utilizar o 0 e vamos pensar aqui que você escolheu o 1 para ficar na primeira casinha. Então eu vou poder utilizar o 0, vou poder estar utilizando o 2, vou poder estar utilizando o 3, vou poder estar utilizando o 5 e vou poder estar utilizando o 6. O que isso significa? Que eu posso utilizar aqui, ó, outros 5 algarismos, né, para poder ficar aqui, ó, na segunda casinha. Então, são 5 algarismos para a primeira, e 5 algarismos para a segunda, e 3 algarismos para a terceira. Lembrando que esse representa multiplicação, 5 vezes 5 vai ser 25, 25 vezes 3, isso vai dar 75 números pares que não terminam com 0. Então, veja que eu tenho aqui, ó, 30 que terminam com 0 e 75 que não terminam com 0. Esse ou é um carinha importante. O que ele significa para a gente? Ele significa adição. E então eu vou ter 30 mais o 75. Isso vão ser 105 números pares de 3 algarismos distintos. Já a nossa letra C diz o seguinte: a quantidade de números divisíveis por 5 formados por 4 algarismos distintos. Veja que agora ele alterou, tá? Ele disse 4 algarismos. Até então, né, na letra A e letra B, a gente estava trabalhando com 3 algarismos. Agora a gente quer 4 algarismos e eles devem ser distintos. Muito bem. Bom, primeiramente, né, para a gente poder responder esse exercício, a gente tem que pensar o seguinte: o que é um número divisível por 5? Números divisíveis por 5 são aqueles terminados em 0 ou 5, não é isso? Então vamos lá. Para responder esse exercício, eu vou pensar basicamente como a gente pensou na letra B. A gente vai fazer 2 cálculos e no final a gente vai somar, né, esses 2 resultados. Como assim? Olha, eu vou pensar aqui, ó, terminado, né, terminado em 0. Olha, todo número que termina em 0, ele não é divisível por 5. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 casinhas, né? E aí vejam o seguinte, ó, esta última casinha é uma casinha importante, né? Ou seja, é a casinha onde vai ficar o 0. Só que esse meu 0, ele vai representar pra gente, ó, um único algarismo, não é isso? Maravilha.
Bom, se eu estou colocando zero na última casinha, isso significa que agora, aqui para a minha primeira casinha, quem que eu posso utilizar? Eu posso estar utilizando o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, não é isso? Ou seja, eu posso estar utilizando aqui qualquer um dos meus 6 algarismos, certo? Maravilha. E já que eles são distintos, né, significa que para a segunda casinha eu vou poder estar utilizando qualquer um dos outros 5 que sobraram, e para a terceira casinha eu vou poder estar utilizando qualquer um dos outros 4 algarismos que sobraram, certo? Então veja, são 6 algarismos para a primeira, e 5 algarismos para a segunda, e 4 algarismos para a terceira, e aquele zero, né, que representa o único algarismo que nós fixamos para a última casinha. Bom, perceba então que nós vamos ter aqui, ó, 6 vezes o 5 vai dar 30, 30 vezes o 4, esse negócio vai dar 120, e 120 vezes 1 vai dar 120. Ou seja, eu tenho 120 números terminados com zero, que obviamente são divisíveis por 5, certo? Ou, o que eu posso ter aqui ainda? Eu posso ter números que são terminados. Opa, esse terminado ficou feio, né? Terminados em 5, né? Terminado em 5. Bom, o que significa? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 casinhas, não é isso? Bom, já que ele vai ser terminado em 5, essa última casinha é importante. Isso significa que nessa última casinha eu vou fixar o algarismo 5. E esse algarismo 5, né, ele representa um único algarismo, certo? Agora, gente, percebam o seguinte. Se eu estou terminando com o algarismo 5, significa que eu ainda tenho a minha disposição 0, né? E aí eu vou pensar aqui agora na minha primeira casinha. Por que eu vou voltar a minha atenção para a minha primeira casinha? Porque na primeira casinha, se eu tenho a minha disposição 0, eu tenho que lembrar que eu não começo um número com 0. Então vejam que aqui na primeira casinha eu não vou poder estar utilizando 0. Eu vou estar utilizando aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. O que isso representa? Representam 6 outros algarismos, né? Aliás, 5 outros algarismos. Então vejam que aqui eu vou poder estar utilizando apenas 5 algarismos. Estou excluindo 0. Vamos imaginar aqui então que a gente escolheu o algarismo 6 para ficar na primeira casinha. O que isso significa? Que para a segunda casinha eu vou poder estar utilizando o 1, o 2, o 3 e o 4, certo? E detalhe, o 0 que eu não usei na última e que também não pude usar na primeira casinha, eu vou poder utilizar ele agora. Então eu vou poder utilizar o 0, vou poder utilizar o 1, o 2, o 3 e eu vou poder estar utilizando o 4. O que isso significa? Que eu tenho à minha disposição para a segunda casinha outros 5 algarismos, certo? Vamos imaginar então que a gente utilizou justamente o 0 para ficar nessa segunda casinha. Significa agora que a gente tem à nossa disposição quem? O 1, o 2, né, o 3 e o 4 para a terceira casinha. Isso significa que eu tenho aqui, ó, 4 outros algarismos para ficar na minha terceira casinha. Então são 5 algarismos para a primeira, e 5 algarismos para a segunda, e 4 algarismos para a terceira, e um único algarismo para a última casinha, que é o 5 que a gente fixou. Esse representa multiplicação, certo? Então 5 vezes 5 vai dar 25, 25 vezes 4 vai dar 100, e 100 vezes 1, esse negócio vai dar 100. Esse nosso ou, ele não está aqui à toa, esse nosso ou representa para a gente adição, né? Esse símbolo de adição ficou feio, né? Vamos colocar aqui de novo. Mais. Então, quanto que é 120 mais 100? Isso vai dar 120. Ou seja, né, a quantidade de números divisíveis por 5, né, formados de 4 algarismos distintos, tá, gente? São 120 números, né? 120 terminados com 0, mais 100 terminados com 5, num total, opa, aqui 120, estou errando aqui, conta fácil errando. 100 mais 120, né, pessoal? Isso vai dar 220 números, beleza?